Irmãos, Abraão, ele começou a melhorar de vida. Ele vai numa guerra, é a coisa mais normal de quem ganha a guerra, é ficar com o lucro da guerra. Abraão já não mais estava com o coração voltado para dinheiro mais. Lá no Egito, ele enriquece de uma forma sinistra. Aqui é lícito esse dinheiro ser dele. Ele já abre mão desse dinheiro. Parece que ele não queria muita coisa com Sodoma. Quando Deus fala para Abraão assim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, parece que ia dar tudo errado, porque ele pega e dá a mulher dele para os caras, a mulher dele dá ele para a empregada. Uma bagunça. Só que Abraão aqui, ele fala assim, não quero o dinheiro, senão vai falar que eu enriqueci às suas custas, com coisa que ele não tinha passado, né? Só que Abraão estava experimentando uma novidade. Ele viu a história de Ló. Quando ele e Ló começa a ter problema por causa de dinheiro, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão, o problema é que pastor é que briga, né? As ovelhas não brigam, os pastores é que brigam. Os pastores começaram a ter problema porque eles enriqueceram, aumentou muito o rebanho deles, então o pastor, quanto mais ovelha ele tem, mais problema ele tem com os outros pastores, não é assim, não? Aí, Abraão fala para Ló, escolhe, nós vamos ter que separar. Escolhe para onde você quer ir. Se você falar que vai para lá, eu vou para cá. Então é o seguinte, escolhe primeiro. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Ló olhou para a campina de Sodoma e falou assim, é para lá que eu vou. Ló vai para Sodoma. O texto fala assim, lá no início, lá em Sodoma os homens eram maus. Eles não ficaram maus depois, eles já eram maus. Se eu sei disso, Abraão também sabia. Ló vai para Sodoma. Ficou rico, já era e ficou mais. Ló morava em tenda também. Lá em Sodoma, Ló construiu uma casa. A mulher de Ló, quando sai de Sodoma e olha para trás, porque a mulher de Ló, que nem nome tem, ela ficou triste de deixar o conforto de Sodoma, porque ela era rica e tinha uma casa confortável. Sara morava num barraca. Ló tinha muitos problemas. A família de Ló aprendeu a conviver perto do pecado. Quando Ló dá as filhas dele para aqueles caras, é uma coisa absurda, porque eles eram acostumados com pecado. Não estou falando que eles viviam no pecado, porque o Ló era o justo Ló. Não era uma coisa assim nova. Depois, quando as filhas de Ló têm um ato sexual com ele e têm filhos, porque para elas também aquilo não era muito sinistro nada. Elas já eram acostumadas com perversão sexual. Pais, mães, jovens, crianças, solteiros, cuidado, porque este espírito é uma onda gigante. Acostumamos. Eu lembro quando eu era menino, que começou a passar a novela Gabriela, que a Sônia Braga subiu em cima de um telhado para pegar uma pipa. Aquilo quase que o Brasil veio no chão de escândalo. A novela Gabriela não serve nem para passar, vale a pena ver de novo, de tão xarope que é hoje. Irmãos, é um negócio crescente, ou decrescente. Irmãos, acostumamos muito. Quando nós convivemos com uma coisa em abundância, temos uma tendência de desconsiderar aquela outra coisa. A alma farta pisa favo de mel, e a alma faminta até o amargo é doce. Precisamos de aprender a estar
Contente com aquilo que nós temos. Contentai com as coisas que vos tende. E Jesus fala isso, né? Tendo o que vestir, o que comer, esteja contente. Ló entrou numa furada no início, com a concupiscência dos olhos. E Abraão sabia, porque fala aqui. Aí, Abraão já não mais estava com o coração voltado para dinheiro mais. Começa a não querer aquele dinheiro, e não era pouco. Era mega sena, meu amigo. Mega sena. Provérbios 30:16. O que é sanguessuga? Quando o cara é sanguessuga, o que você entende por sanguessuga? O sanguessuga é um bichinho que agarra, mas assim, não, o cara é sanguessuga. O cara quer sempre ganhar. Mais e mais e mais. Está falando desse indivíduo, que sempre quer ter mais, você quer ter mais. Aí ele faz aí chama me dá. Que é amada estéreo. O que é uma amada estéreo? Ela nunca enche. A sepultura, você enterra um, ele apodrece. Põe outro, só dá tempo. Põe outro, não enche. E a terra, joga água na terra, depois você joga água na terra, nunca vai encher. E o fogo, você põe lenha, queima, você põe uma lenha, queima, come tudo. Nada enche. Assim é um coração avarento. Ser rico é errado? É bênção. E não é pouca bênção, é muita bênção. Aquele que contribui, faz com liberalidade. Nós estávamos falando isso ontem, na mesa lá. Irmãos, já viu que tem uns irmãozinhos ou pessoas no mundo que eles têm assim uma graça para ganhar dinheiro, habilidade para ganhar dinheiro. Eles transformam pedra em ouro. Tem uns irmãos assim que eles têm uma habilidade, eles começam um negócio, que é negócio gigante e eles ficam ricos. Essas pessoas é um dom de Deus. Que Deus levanta essas pessoas, está lá no livro de Romanos, aquele que ensina, esmera em fazer. Irmão, estudar, isso não é difícil, Marinaldo? Não é? É difícil, nossa, tanta coisa aqui, você lê, você estuda, você esquece, né, Daniel? Você anota, o que você anota, isso não vou falar, aí você se perde, esmera no fazer, aí vai falando, e aquele que contribui com liberalidade. Deus dá graça a alguns irmãos que eles ganham dinheiro para abençoar outros irmãos, eles criarem oportunidades e prestam socorro a outros irmãos. Não é dar dinheiro para os outros, né? Não é irmão Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não é isso que está falando. Até para ensinar uma vida financeira para os outros. Então Abraão ganhou dinheiro lá, ele ficou quietinho, irmão. Lá com Sara, lá ganha dinheiro com Sara, no Egito. Chega aqui, é lícito, ele não quis. Ele já estava com o coração mudado nessa área. Aí, ele olhou meio que princípio, né? Abraão já começou a observar princípio. Ló, quando vai para Sodoma, criou-se uma grande oportunidade. Porque Abraão fala com ele, Ló, e escolhe para onde você quer ir. Uma grande oportunidade. Foi ou não foi? Uma oportunidade. Ló disse assim, isso é de Deus. Não é assim? E nós, quando aparece uma oportunidade assim, top, não, isso é de Deus. Só que não tinha princípio, os homens eram maus. Então, uma oportunidade não pode passar por cima de um princípio. É uma oportunidade, mas fere um princípio. Paulo fala assim, 2 Coríntios 2,12. Uma porta se me abriu no Senhor. Qual que era o ensino de pregar o evangelho? 2. Melhor serem 2 do que 1. Jesus envia de 2 a 2 e você vai ver isso na Bíblia várias vezes. Os homens de Deus não andavam sozinhos. Amém? Ele fala assim, Paulo, quando cheguei a Troade, uma porta se me abriu no Senhor. Irmãos, se abriu no Senhor, chega, quebra a porta e entra e vai lá. Deus abriu a porta. Ele chega em Troade que uma porta abriu no Senhor, mas faltou um princípio, que ele estava sozinho. Não tive paz, deu linha. Mas peraí, Deus não abriu porta? Não foi uma grande oportunidade? Assim é a vida. Às vezes uma grande oportunidade não é uma porta de Deus. Quebra princípio. Uma irmãzinha, parecia um irmãozinho, que não era meio irmãozinho nada,
e interessou e os pais reprovou. Os pais reprovaram, não aceitaram. Aí ela desandou a orar para ver se tem que ver se é de Deus, tem que ver se é de Deus, tem que ver se é de Deus. Irmãos, o princípio é o quê? A bênção dos pais. Já apareceu a resposta de Deus. Já tem um princípio estabelecido. Mas é uma grande oportunidade, mas está quebrando um princípio. Então, uma grande oportunidade não pode entrar nela se for quebrar um princípio. Uma porta abre, mas não está quebrando um princípio, pula fora. Pula ontem. Salmo 11:3. No versículo 1 fala assim: eu no Senhor me refugio, a minha alma vai correr pro monte. A minha alma e as minhas emoções. As nossas emoções é complicado, você concorda, né? Uma hora está lá em cima, outra aqui embaixo. Não é assim nossas emoções? Então, se a minha emoção vai para o Senhor. No versículo 2 fala que os ímpios botam as flechas dos arcos e começam a tampar sobre o justo. São ensinamentos que nós vivemos aqui na terra, coisas novas que ferem a palavra de Deus, que é lançada para nós, que a verdade começa a virar mentira, a mentira começa a virar verdade, são as flechas que vêm sobre nós, para quebrar os princípios, porque o que nós ouvimos constantemente dos ensinamentos de todas as áreas é para quebrar os princípios. Aí ele fala assim, se perder os fundamentos, o que o justo pode fazer? Ele fica perdido, ele fica confuso. O que acontece com as pessoas quando perde os fundamentos? Ele não sabe o que fazer mais. E hoje nós vemos, amados, esses ensinos sutis, não é no mundo, é que está na vida da igreja, sobre submissão aos pais, autoridade dos pais, casamento, saiba ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, a mulher ser boa dona de casa. Às vezes esse treinamento não existe, porque está quebrando os princípios. Aí, o que o homem vai fazer? Ele ficou confuso? Abraão viu a história de Ló, ele deu linha, não quis dinheiro de Sodoma, não. E ele não tinha, parece, pelo que você viu lá no Egito, ele não tinha muito parâmetro, ele gostava de grana, né? Então, amados, essa questão de Abraão com o dinheiro aqui já mostra que ele começa a melhorar a vida dele. Gênesis 15:1. Depois destes acontecimentos, que era do dízimo, você pode ver que sempre tinha um episódio de Deus e Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os ao meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Levítico 1:17. Os animais, partiu os animais no meio, porque as aves ele não parte, que era uma lei. Ele pegou os animais, partiu ao meio, as aves ele separou os animais. As aves ele apenas abriu ao meio e não separou.
Ele pegava uma parte do cordeiro, botava de cá, a outra parte do cordeiro punha de cá, a da novilha de cá dos animais fazia isso. Então ficava um corredor no meio e também colocava as aves. Isso aqui era um sacrifício dado no livro de Levítico, depois de muitos anos para frente de Abraão. Deus já ensina Abraão a fazer aqui agora. Então, quando ia fazer uma aliança, eles matavam os animais, punha um aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço do mesmo, né? Enfileirados. E ambas as pessoas passavam no meio dos animais com uma tocha na mão. Para lá e para cá. Os dois que faziam aliança, um acordo. Aquilo significava que quem roesse a corda, o sangue dele ia ser derramado igual dos animais. Certo? Então era uma aliança. Aí no versículo 12, assim, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas as trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Teve um sonho, né? E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ele teve um sonho profético. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Ele contou a história do povo de Israel no Egito. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aí conta a história do povo chegando naquela terra para eliminar aquele povo. E sucedeu que, posto do sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio Eufrates até o grande rio, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadimeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, e o Morreu, o Cananeu, o Geraseu, o Jebuseu. Deus fez uma aliança com Abraão, só que Abraão não fez aliança com Deus. Deus fez uma aliança com você, só que você não fez aliança com Deus. Assim, a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, ele fez o sacrifício, é de graça. Davi fala assim, o que eu darei pela minha salvação? Na hora de fazer aliança, Deus assim, Abraão é de confiança. Deu ele um sono, ele dormiu. Na hora de passar entre os animais, só passou Deus. O fogareiro passou sozinho. Você viu o texto? Abraão estava dormindo. Abraão não faz o pacto da aliança. Quem faz o pacto da aliança é Deus. Por isso que na jornada, Abraão tropeça e Deus mantém. Amém? Ainda que permaneçamos infiéis, ele permanece fiel. Você já experimentou isso na sua vida? Quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia. Isso que o Senhor quer nos ensinar, amados. Deus faz uma aliança com Abraão está dormindo, Abraão não passa no meio. Viu no livro de Jeremias, assim, os homens infiéis fizeram aliança, passaram entre o sacrifício, as duas partes fazendo aliança. Só que nessa aliança aqui, Abraão dorme. Deus faz a aliança. Por isso que as atitudes de Abraão eram irrelevantes para Deus. Porque Deus sabia que Abraão não tinha condições de fazer aquela aliança. Ele só fez uma coisa que nós temos que fazer. Essa é uma parte que cabe a nós. Na hora que ele acorda, à tarde, que os animais estavam lá, as aves do céu vinham para comer, porque morreu o animal, o urubu chega. Abraão ficava espantando as aves, deve ter tido um trabalhão, o dia inteiro, não sei até que hora, expulsando as aves. Ele não tinha condição de pegar as aves e matar as aves, porque eram muitas aves. O que Jesus fala da palavra do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu na beira do caminho, e as aves do céu vinham. Esse é o meu e o seu papel. A aliança não temos condições de fazer, porque nós não damos conta de ser fiéis. Mas uma coisa nós temos que fazer, não deixar as aves virem comer o sacrifício que Deus fez para nós, que Jesus falou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
a palavra que foi revelada dentro de mim, que Jesus está dentro de mim, que a minha mente é toda tomada pela palavra de Deus. E você é assim, você levanta de manhã, você lembra do versículo, passa o dia inteiro, lembra da palavra. E não é assim? Nós não vivemos isso? Mas tem umas aves do céu que quer roubar isso todo dia. E nós temos que enxotar isso o dia todo. Essa é a nossa tarefa do sacrifício. O diabo quer roubar a palavra sua. Se você não espantar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resistir. A palavra de Deus diz isto. Jesus combateu Satanás com a palavra. Abraão não fez aliança, ele não tinha condições de fazer aliança. Nem você. O livro de Romanos, se eu achar aqui. Quem trabalha, o salário não é favor. E a salvação é favor. Eu não fiz nada para a salvação. Diz a Bíblia, Romanos 9, 11 e 18, diz que a salvação não é para quem quer e nem para quem corre. Não é para quem luta pela salvação. A salvação não é para quem quer e nem para quem corre. É por aquele que Deus tem misericórdia. Então, Abraão não faz aliança. Deus faz, Abraão só fazia uma coisa: espantava as aves do céu. Esse é seu trabalho. Botar o capacete da salvação. O que o capacete protege? Pensamento. Levar todo o pensamento cativo a Cristo. Rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que procureis renovar a vossa mente. Capacete, espantar as aves. Salmo que nós vemos as flechas que vêm para derrubar os princípios do justo. Quantas coisas na vida da igreja, às vezes, nós não é que paramos de combater, parece que desanimamos de combater, porque vem mudando os princípios, vem atacando os princípios, porque se fere o princípio, a oportunidade de se ferir o princípio, vai no princípio. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Olha com carinho o princípio. Não associa com a oportunidade, que pode te julgar. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas afinal é morte. Ló ficou pobre do dia para a noite. Levou nada, porque ele tinha gado, ele não tinha ouro. Abraão tinha ouro. Então, na hora que mandei sair de lá, ele ficou enrolando, ele pegou ele para a mão. Vambora. Ele não levou, ele ficou pobre de um dia para a noite. Queimou tudo. Então, Abraão, ele protegeu todo o ensino de Deus na vida dele, naquele sacrifício. Ele não fez aliança, que ele não era de confiança. Deus assim, não precisa disso aí não. Eu sei que você vai ter problema. Mas uma coisa você vai fazer, vai manter essa aliança. Amém? Ficou espantando as aves do céu, que é os demônios, que quer te roubar todos os dias. Não é de vez em quando. Toda hora ele quer roubar um ensino de Deus na sua vida. Ele quer terminar aqui e te tomar o que você ganhou. Isso aí é fichinha. É o projeto dele. É tirar a palavra de você. Jesus fala da palavra do semeador para a gente terminar. Ele falou assim, os espinhos é perseguição. Quando cai nos espinhos, que é o terceiro, né? Por causa da perseguição, a pessoa desanima. Né? Do solo raso, que é de pedra, fala dos cuidados desta vida. Você vai ver a palavra do semeador, não fala de pecado. A palavra do semeador não fala por causa do pecado, fala cuidados do mundo, perseguição e beira do caminho. Então são coisas lícitas que tira. Hebreus fala assim, desembaraçando de todo peso e duas coisas, peso e pecado. Quantas pessoas deixam de caminhar com a vida da igreja, com o Senhor, não por causa de pecado, por alguns pesos que carrega. Então a palavra do semeador, Jesus fala assim, se vocês
não entenderem a palavra do semeador, vocês não vão entender mais nenhuma parábola. Pega na Bíblia que está escrito lá. Vocês já viram isso? Já? Se vocês não entenderem a palavra do semeador, não vai entender mais nenhuma parábola. Amém? Glória a Deus pela vida de Abraão, o pai da fé. Mesmo com isso tudo, né? Mas assim, estamos aqui porque ele creu em Deus e foi imputado pela justiça e começou toda a bênção na vida de Abraão. Pai, nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado sobre a tua palavra, pela alegria, Senhor, dos nossos ouvidos, conseguir ouvir esses ensinos e ser extremamente agradáveis à nossa alma, Senhor, que isso traz tanta alegria para nós, mesmo confrontando com o homem que sou. Mas é bom, obrigado, porque a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, proteja a nossa mente, porque os princípios não podem ser quebrados. Senhor, tenha misericórdia. A gente ter cuidado com aquilo que nós aprendemos, que é a verdade pura, e não uma suposição, não que a nossa emoção nos jogue para um lado ou para o outro. Senhor, obrigado porque estamos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.